Boa noite, gente. Tudo na paz. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, para a gente poder estudar um pouco mais a palavra. Ao contrário de domingo, que a gente fez um bloco mais de exposição, hoje eu vou tentar perguntar mais coisas, vocês falarem mais também, para que a gente possa ir conversando um pouco sobre o nosso tema de hoje. Quando eu conversei com o Léo sobre hoje, que ele me pediu para ficar também para terça, eu me propus a gente conversar um pouco sobre como o estudo da missiologia ele é construído desde a perspectiva da Escritura. Ou seja, como a gente estuda a missão desde uma base metodológica que nos permita ser fiéis às Escrituras e, ao mesmo tempo, relevante desde o ponto de vista da prática. Então, dentro disso, a gente vai estudar o que seria as fontes da teologia, né? Todo campo de estudo tem suas fontes, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em História, agora na Universidade lá de Extremadura, e um historiador sem fontes não é nada. O cara está falando porque está na cabeça dele que ele está falando, né? E, de alguma maneira, na teologia, isso também é válido. E eu vou aplicar isso ao universo da missiologia, né, que é o campo da teologia que estuda a perspectiva da missão. Seria basicamente, eu acho que o Léo já... Ele está dando teologia sistemática, né, com vocês? Não sei se ele chegou a fazer as divisões clássicas da teologia sistemática, mas o início da teologia sistemática normalmente são o que a gente chama de prolegômenos, que é basicamente um estudo introdutório das fontes do saber teológico. Eu vou fazer basicamente o que seriam prolegômenos, mas dentro do universo da missiologia, tendo um capítulo da Bíblia por base, que é o texto de Atos, capítulo 15. Mas eu gostaria de orar pedindo graça ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Eu te peço que tu possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra, que tu possa abrir a nossa perspectiva da Escritura e fazer compreendê-la de uma melhor maneira, e que possamos ser guiados pelo Senhor na nossa missão como igreja aqui na Terra. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso estudo de hoje seria as três fontes da missiologia, um estudo sobre os fundamentos da missão à luz de Atos, capítulo 15. Eu gostaria de introduzir essa aula. Se você já quiser deixar sua Bíblia aberta em Atos 15, a gente vai praticamente ler o capítulo todo, mas introduzir a aula falando sobre o primeiro problema missiológico da história da igreja, né? A missão da igreja, ela ocorre num contexto de transculturalidade, e nesse momento em que barreiras culturais elas são transpostas, normalmente nós temos alguns desafios que surgem, mas na própria Escritura nós temos de alguma maneira o relato do primeiro problema, fruto da obra missionária, que produz uma discussão teológica, ou seja, do primeiro problema missiológico da história da igreja. Alguém teria ideia de que problema poderia ser esse? Não foi o silêncio não foi esse primeiro problema, não. Esse é um problema atual, bastante atual, mas não é o primeiro problema missiológico, não. Ele tem a ver com a própria estrutura do livro de Atos, mas eu seria mais ousado até em dizer que ele tem a ver com a própria discussão de fundo do que é o Novo Testamento. Tem a ver com a estrutura mesma do livro de Atos, que é a seguinte. O livro de Atos ele é escrito por Lucas, como sendo um tomo 2 do Evangelho segundo Lucas, né? Na verdade, Lucas e Atos, eles possivelmente ou eram até um só livro, ou foram, pelo menos, escritos a mesma pessoa dentro da mesma estrutura, né? Os dois começam com uma expressão conhecida chamada: ó excelentíssimo Teófilo, te escrevo para relatar as coisas concernentes à vida de Jesus, e no caso de Atos, a vida dos apóstolos. Então, o livro de Atos, normalmente ele é dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco é um bloco que é centrado na pessoa... onde é que é o laser aqui? Aqui. Na pessoa de Pedro, numa cidade que é Jerusalém, e há um ministério específico que é o ministério
aos judeus. Você lembra do início de Atos? Nós temos Jesus ressuscitado, comissionando os discípulos a permanecerem naquela região até serem revestidos de poder. Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre a igreja, reveste a igreja de poder e de autoridade para cumprir a missão de ser discípulos de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas, basicamente, até o capítulo 10 do livro de Atos, nós temos uma igreja que ela está basicamente ao redor de uma cidade, que é a cidade de Jerusalém. Ela tem um personagem principal, um apóstolo principal, que seria o apóstolo Pedro, e ela é basicamente um ministério aos judeus. Algo ocorre no capítulo 10 de Atos, na verdade, em Atos 9 a gente já vê um vislumbre do que viria por meio da conversão de Saulo, mas em Atos capítulo 10 ocorre o que a gente chama dentro da teologia do Novo Testamento do Pentecoste gentílico. O Espírito Santo cai sobre a casa de, alguém lembra? De Cornélio. E Cornélio era judeu ou era gentio? Gentio. Então, quando o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio, nós vemos então o Espírito alcançando o povo não judeu dentro de uma comunidade majoritariamente judaica. E então os capítulos seguintes, o 11 e o 12 e o 13, são capítulos de passagem, né? Um capítulo de trânsito entre esses dois blocos. Mas já em Atos capítulo 13 nós temos outra igreja, como sendo a igreja majoritária, não é mais a igreja de Jerusalém, mas a igreja de Antioquia. Não é mais o ministério do apóstolo Pedro, mas é o ministério do apóstolo Paulo, e não tem mais como função primordial o alcance dos judeus, mas o relato se passa mais acerca do alcance dos gentios. E é nesse contexto que surge o texto de Atos capítulo 15. Nós estamos basicamente na volta do apóstolo Paulo, da sua primeira viagem missionária entre os gentios, e ocorre algo ali complicado, que é o fato de que os gentios se convertem. Pastor, mas isso não é complicado. Para a gente não, mas para aquele contexto era bastante complicado, em especial porque existia uma grande dúvida teológica que pairava sobre a mente das pessoas, que seria basicamente a pergunta se um gentio deveria ser ou não circuncidado e se a lei deveria ser aplicada a ele da mesma maneira que a lei é aplicada a um judeu. Então, vamos ler os primeiros versículos do capítulo 15 para a gente poder ter a ideia desse primeiro problema missiológico. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos judeus, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, gente, a gente tem a introdução de Atos capítulo 15 aqui. Qual é o problema missiológico por trás da questão? Era se o crente de origem gentílico deveria ou não se submeter à lei de Moisés da mesma maneira que um crente de origem judaica fazia em Jerusalém. É interessante notar que há uma ênfase soteriológica, há uma ênfase na doutrina da salvação, porque o texto fala que o que essas pessoas falavam era que se eles não circuncidassem, eles não seriam o quê? Salvos. Então não era simplesmente uma adequação a um costume cultural dos judeus, mas era um princípio necessário à salvação.
Isso gera grande debate entre Paulo e Barnabé e essas pessoas, ao ponto de que eles decidem levar a questão à igreja de Jerusalém. Curiosamente, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja majoritariamente judaica, mas de alguma maneira nós vemos que Jerusalém continuava sendo esse polo, principalmente para o ministério dos apóstolos. Então, a igreja de Jerusalém, ela se reunia de alguma maneira ali para resolver a questão. E estavam ali os apóstolos, ou seja, não só Paulo, mas os demais apóstolos. Mas, curiosamente, também o texto fala de que haviam ali os presbíteros da igreja de Jerusalém. E, curiosamente, quem preside o concílio de Jerusalém não é um apóstolo, mas era um presbítero, possivelmente um presbítero docente da igreja de Jerusalém, que era Tiago. O Tiago de Atos capítulo 15 não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo já tinha morrido no capítulo 12. Então, é muito curioso ver que o concílio de Jerusalém, ele é conduzido por um presbítero docente, que era Tiago. Esse Tiago era um meio-irmão de Jesus, tá? E ele é quem vai presidir esse primeiro concílio. Isso aqui já é uma afronta muito interessante ao conceito católico romano da sucessão papal. Porque um católico romano, ele diz que Pedro foi o primeiro papa, né? E que Pedro, então, ele tinha essa posição de cátedra da igreja enquanto estava vivo. E no concílio de Jerusalém, Pedro está vivo ou está morto? Está vivo, ele vai falar daqui a pouco. Mas quem preside a reunião não é Pedro, é Tiago. E se Pedro fosse, de alguma maneira, visto como mais importante que os demais, possivelmente ele mesmo iria presidir a reunião de Atos capítulo 15. Então a gente tem o problema missiológico aqui. O primeiro concílio da história da igreja, ele foi reunido para discutir um problema missiológico. Qual é o problema? Os cristãos, judeus e gentios deveriam se relacionar de uma maneira harmônica, mas o cristão de origem gentílica deveria ou não se submeter à lei de Moisés da mesma maneira que um judeu fazia, e em especial se um gentio deveria ou não ser circuncidado. Esse é o problema missiológico por trás de Atos capítulo 15. Um problema, para mim, bastante missionário. Se a igreja de Jerusalém tivesse ficado só em Jerusalém evangelizando judeu, eles iam ter esse problema? Não, todo mundo era judeu, todo mundo já tinha sido circuncidado, não tem problema nenhum. Mas, ao fazer missões, ao traspassar as barreiras culturais, surgem desafios novos. Isso é bastante comum na interação intercultural. Nós temos irmãos aqui, pelo menos pela minha passada de olho, de 3 culturas diferentes, de 3 nações diferentes. Quando você se relaciona com uma pessoa de outra cultura, você começa a entender a sua própria cultura e começa, de alguma maneira, a perceber os desafios de se relacionar em um ambiente intercultural. Vou dar um exemplo prático, pensando no meu contexto. Na Espanha, o pessoal almoça de 2 horas da tarde. Na Espanha, de 2 às 5, ninguém trabalha. Aí trabalha de 5 até as 9. E aí imagina uma pessoa que vem, por exemplo, de um contexto do interior do Brasil, onde às 5 horas da tarde você está tomando seu cafezinho com pão, velho, e vai dormir depois. Imagina a pessoa entender isso. A pessoa entender a mentalidade, por exemplo, de um país que tem muitos milênios mais de história do que o nosso mesmo, por exemplo. São desafios, e aqui tinha um desafio cultural, mas um desafio cultural de caráter religioso. Essa reunião de Atos 15 ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. É a primeira reunião conciliar da história da igreja, como nós a compreendemos hoje. Até aqui, todo mundo bem? Todo mundo ok? Entenderam? Qual é o primeiro problema missiológico da história da igreja? Se os gentios deveriam ou não se submeter à lei de Moisés. Então, agora sim, abra sua Bíblia, a gente vai caminhar um pouquinho na própria estrutura de Atos capítulo 15, antes de eu tirar essas 3 fontes do texto e a gente pensar nelas.
Então, a estrutura do texto é a seguinte. Nós já lemos do versículo 1 ao versículo 4, que fala acerca da chegada deles, e do 5 ao 6, que fala da própria controvérsia em si, do próprio problema teológico. E aí o texto, então, ele é dividido em... isso é Atos capítulo 15, tá? Quem chegou agora e não tem, só tem os versículos, é Atos capítulo 15. O texto ele é dividido em 3 discursos. O primeiro discurso é o discurso de Pedro. O segundo discurso, discurso de Paulo e Barnabé. O terceiro discurso, o discurso de Tiago. Depois a gente tem a resolução do problema, feita por Tiago. Nós temos um documento escrito acerca do problema. E nós temos o envio e a recepção desse documento por parte da igreja da Ásia Menor, principalmente igrejas de origem gentílica. Então vamos primeiro ao discurso de Pedro, a partir do versículo de número 6. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Até o versículo 11, nós vemos Pedro falando. E Pedro ele faz um recorte do seu passado. Pedro olha para trás e diz assim: irmãos, vocês podem ver como Deus mesmo escolheu que por meio da minha boca os gentios ouvissem a boa nova da fé e como o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso é um ponto chave do discurso de Pedro, porque o Espírito Santo descer sobre uma pessoa era um sinal inequívoco de salvação. Eu vou dar um exemplo que ocorre hoje em dia. Quando eu vou batizar uma pessoa, eu converso com ela antes, o conselho da igreja conversa com ela antes, a gente faz perguntas, a gente tenta sondar a fé dessa pessoa e a gente batiza essa pessoa na certeza e na esperança de que ela de fato nasceu de novo. Mas vocês sabem que existem pessoas que foram batizadas e que não nasceram de novo e daqui a alguns anos apostatam da fé, saem do evangelho e tudo mais. Por quê? Porque a obra do Espírito em nossos dias ela é o quê? Interna. Eu não vejo. Eu não tenho uma lupa capaz de ver o coração do cara. Mas imagina se essa obra interna pudesse ser visível. Isso era o Pentecostes. Quando o Espírito desceu sobre os gentios, não tinha como os caras dizer que não desceu. Eles viram, visivelmente. Então esse pessoal se converteu. Esse pessoal é crente. Se o Espírito está neles, esse pessoal é a igreja do Senhor. E Deus sabia que era tão difícil para um judeu cristão compreender isso, que fez tão visível como foi no dia de Pentecostes. O Espírito desce sobre Cornélio e sobre sua casa de uma maneira visível. Então Pedro argumenta como nós vamos impor sobre eles um jugo que nem nós mesmos conseguimos cumprir. E Pedro é o mais judeu dos apóstolos. Pedro, ele, no contexto da ida dele a Cornélio, né, para pregar o evangelho, que o Espírito desce sobre Cornélio, há um dos versículos mais interessantes da Bíblia. Deus dá uma visão a Pedro de um lençol cheio de animais impuros, que a lei condenava. E Deus disse para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro responde para Deus: não mato, não como. Já parou para pensar nisso? Deus falando para o camarada, faz uma coisa, e ele falando, não fiz, nunca fiz na minha vida e não vou fazer não. Por quê? Porque ele tinha um apego cultural tão profundo ao que era o judaísmo, que ele não conseguiria fazer aquilo. Então, Deus fez aquilo visível. Então, o primeiro discurso de Pedro é um discurso que ele vai ao passado. Ele olha para trás e diz, olha, Deus fez.
E se Deus fez, como é que a gente não vai aceitar? Não aceitar está indo contra Deus. Aí o versículo 12, que eu li sem querer, é o segundo discurso, o discurso de Paulo. Olha, então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir a Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio dele. Mais uma vez é o quê? É um olhar ao passado. Paulo e Barnabé acabaram de voltar da sua primeira viagem missionária, igrejas plantadas em regiões gentílicas, e Paulo e Barnabé sobem lá e dizem, gente, Deus está fazendo algo entre os gentios. Igrejas estão sendo plantadas, lideranças estão sendo estabelecidas, Deus está levantando a igreja, há algo ali no meio, é inegável. Isso era o que Paulo estava dizendo, né? Como é que vocês estão querendo dizer que aquele camarada que nunca pisou em Jerusalém, que nunca foi a uma sinagoga, ele precisa ser circuncidado para a salvação, sendo que a salvação é por meio de Cristo? Deus está fazendo isso. Esse foi o discurso de Paulo. Esse é o segundo discurso. O terceiro discurso é o discurso de Tiago. Eu já disse que esse Tiago não era o apóstolo, era o meio-irmão de Jesus, o mesmo Tiago que escreve a epístola que nós temos hoje em La Bíblia. Já estou querendo falar em espanhol. Na Bíblia. Versículo 13. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo, irmãos, escutai-me. Simeão, a Bíblia de Jerusalém traduziu Simeão, a nossa aí possivelmente Simão, não sei como está na tua Bíblia, mas Simeão aqui é Pedro, tá? Acaba de expor-nos como Deus se dignou, desde o início, escolher entre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Tiago primeiro cita Pedro. Pedro falou que o Espírito baixou sobre eles. E Pedro falou de que Deus escolheu gentios para ser parte do povo de Deus. Aí ele continua. Com isso, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. E aí ele cita Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Ele diz assim, depois disto voltarei, reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Muito legal aqui que Tiago ele não diz assim, olha, Pedro está certo, porque é Pedro que está falando. Às vezes a gente faz isso, né? Rapaz, isso está certo porque é fulaninho que está falando. E fulaninho, o cara sabe. Ele é inteligente. Ele conhece a coisa. Ele é um bom teólogo. Ele é um bom missiólogo. Ele é um cara piedoso. Não, Tiago olha e diz assim, o que Pedro está falando está certo, porque o relato de Pedro concorda com o quê? Com o que diz a Bíblia. E aqui há uma relação muito interessante, eu comentei por cima, assim, domingo, mas quantos de vocês aqui vieram do catolicismo romano um pouquinho mais praticante? Alguém? Praticante, mal menos, né? Mas a Igreja Católica Romana, ela afirma que existem três fontes, que existem três movimentos dentro do saber teológico, que se interrelacionam entre si. A Escritura, o católico romano coerente, ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não vai negar isso. O liberal vai negar isso. O liberal vai dizer que a Bíblia ou não que a Bíblia tem erros, ele vai dizer que a Bíblia contém, se ele é neortodoxo como Barth, mas o católico romano vai dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Mas, qual é o problema? O catolicismo romano crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o catolicismo romano crê que existem outras duas fontes de saber teológico, de revelação divina, que estão de pé de igualdade com a Escritura. Ou seja, tem o mesmo peso da Escritura. Que outras duas fontes seriam essas? A tradição e o magistério. Né? Outra coisa, às vezes a gente como protestante fala umas coisas meio sem pensar, né? A gente tem que raciocinar. Às vezes a gente pega uma entrevista do Papa Francisco, falando para o jornal italiano, não sei o quê, e ele falou uma besteira. E ele normalmente dá umas bolas fora assim consideráveis. E aí a pessoa fala, tá vendo?
Onde está a infalibilidade papal nisso? Né? Mas a infalibilidade papal dentro do catolicismo não é que o Papa está andando na rua, tu esbarra nele e ele te diz boa noite no lugar de bom dia e ele está errado nisso. A infalibilidade papal para um católico está quando ele escreve ex cátedra. O que é isso? É quando ele edita uma bula, quando ele faz ele escreve como Papa. Quando ele fala como Papa, é Deus falando para eles. Que não é, se você pegar o Lumen Gentilis, que é uma das últimas bulas papais, que os papas ainda escrevem bulas hoje em dia. Se você for ler, e você vai comparar com a escritura, aquilo se perde. Por exemplo, Lumen Gentilis diz que um muçulmano ele é irmão em Cristo. Ele é irmão de fé, de um católico. Isso, na verdade, contradiz até mesmo o catolicismo da Igreja Católica, mas está lá, na bula papal, escrita pelo Papa. Então, qual é? Escritura, para eles, a segunda. Tradição, o que é a tradição dentro do catolicismo? É o acúmulo teológico produzido pela Igreja ao longo dos séculos e séculos anteriores, e quando o magistério. E aí o magistério ele é interessante. O magistério ele tem, claro, a sua pessoa última na figura do Papa, que quando fala ex cátedra é Deus falando, para um católico romano, mas toda a hierarquia também. Por isso que é muito comum, por exemplo, um católico romano normal, em Portugal, na Espanha passa muito, ele não quer saber o que a Bíblia diz, ele quer saber o que o padre diz. É muito interessante isso, já aconteceu várias vezes comigo. Não, sei da Bíblia não, mas o meu padre diz tal coisa. Por quê? Porque na mente do católico romano, o padre, ele faz parte do magistério da igreja, ele tem a cátedra com ele ensina em nome de Deus, ele é a voz de Deus para o católico romano. E aí é onde isso se perde. Mas aqui Tiago, ele faz o quê? Tiago, ele diz assim, olha, o que Pedro está falando, e a gente poderia pensar, se Pedro está falando, está falado. Ele diz, não, o que Pedro está falando está de acordo com as palavras do profeta Amós. E é como se ele estivesse falando assim, o que Pedro está falando é certo, porque Amós já falou. É o que deve acontecer quando todo pastor prega. Rapaz, o que o pastor Leonardo pregou é bênção de Deus, é Deus falando comigo. Glória a Deus, porque o pastor Leonardo está pregando a Escritura. Se qualquer pastor pregar algo que não está na Escritura, não é voz de Deus. Porque onde está a voz de Deus? Na Escritura. Então há, de alguma maneira, uma superioridade normativa da Escritura em Atos capítulo 15. Tá certo? Isso vai ser importante para as fontes mais adiante. Então, Tiago resolve a questão, à luz da Escritura, à luz do que foi ouvido, versículo 19. Eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde as antigas gerações tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que eu leio nas sinagogas todos os sábados. Então, há uma resolução. Qual é a resolução? A resolução é: não se deve colocar sobre os gentios um jugo que não seja bíblico sobre eles. Mas eles deveriam se abster de 3 coisas. Notem o termo abstinência, abster-se. O que é que significa se abster? Por favor, os irmãos que vivem na terra de Essa de Queiroz, por favor, que significa abster-se? Evitar. Abrir mão, deixar de fazer, sim ou não? Isso é se abster. Você nota que no termo abster existe uma volição, existe uma vontade de não fazer, ou seja, eu deixo de fazer por alguma coisa, né? Por exemplo, um cara que é abstêmico, que ele não toma álcool, ele o faz talvez por uma razão de consciência, talvez ele o faça por uma questão de saúde, ele não possa, talvez ele faça por uma questão de história, ele teve problema com álcool no passado e não pode ver álcool, então ele se abstém de tomar. Então ele deveria se abster-se de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Comer o que era contaminado pelos ídolos. A estrutura do texto grego aqui indica que era a comida vendida pelos sacerdotes pagãos dos cultos pagãos, né?
Como é que acontece? Isso até, não no contexto religioso, mas na Espanha acontece algo interessante. Não sei se Portugal tem muita tourada também, Espanha tem muita tourada. A Espanha tem muito touro, né? E tem uns que, determinada tourada, você mata o touro, né? E eles vendem aquela carne. Aquela carne não é jogada fora, eles vendem aquela carne. No contexto pagão da Roma Antiga, da Grécia Antiga, existiam inumeráveis sacrifícios de animais. E os camaradas não eram besta, faziam a mesma coisa. Eles sacrificavam lá pro Deus deles lá, e o que é que eles faziam? Pegavam a carne e vendiam no mercado. Então, se o crente sabia que aquela carne era, que esse é o argumento de Paulo nas suas epístolas depois, né? Se ele sabe que aquela carne era oferecida a ele, por que ele não abra mão disso? Se ele não sabe, aí Paulo até diz assim, nem pergunte. Eu gosto demais de Paulo nesse dia. Sente e come, meu irmão, não pergunta não. Sente e come, porque se tu perguntar e souber, aí tu deixa de comer. Então, comida é sacrificada a ídolos. Segundo, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, fala de união ilegítima. Eu creio que a RA fala de atos sexuais ilícitos. Aqui entra tudo, né? Fornicação, casamento homossexual, tudo entra em adultério, tudo entra na vida sexual ilícita, né? Claro, isso para mim aqui estava lógico. A última parte é que não faz tão lógico para a gente, né? Comida sufocada e do sangue. O que é comida sufocada? O que é comida sufocada? Talvez você esteja comendo comida sufocada, sabe? E seguramente você está, mas eu tenho uma boa notícia daqui a pouco para você. Mas tá bom. Comida sufocada é o seguinte: um muçulmano e um judeu comem comida halal, né? Sabe o que é comida halal? É exatamente o que não é comida sufocada. Quando ele pega o bicho, ele bota assim o bicho, ele corta a goela do bicho e ele deixa o sangue sair todo. E aí ele tira todo o sangue do animal. Isso é uma comida halal. A gente não come comida assim. A gente come a comida bem. Eu comi um churrasco aqui esses dias, rapaz, o pessoal comia quase cru, era bom demais. Né? O boi quase mugia quando a gente comia aquilo. Né? Carne sufocada é essa carne que o sangue está lá ainda no bicho. E por quê? Por causa que para o judeu, comer sangue era uma afronta à lei de Moisés. E notem que essas três coisas são ditas que os cristãos gentios deveriam se abster, e o pano de fundo é o relacionamento entre gentios e judeus. Ou seja, se eu sou um crente gentil e eu vou me sentar na mesa com um crente judeu, que eu não coma isso, cara. Porque se eu for comer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou escandalizar a fé do irmão. E é interessante que isso aqui não é repetido de maneira normativa em nenhum texto do Novo Testamento. Por isso que eu não tenho problema em comer mocilha. Aqui em Portugal tem mocilha, que é aquela linguiça de sangue, mocela. Lá na Espanha se chama morcilla. Aquilo é muito comum lá, né? Por que eu não tenho problema em comer aquilo? Porque eu entendo que o texto de Atos 15, primeiro, é uma narrativa histórica, ele não é um texto normativo, ou seja, Paulo não está escrevendo um mandamento. Lucas não está escrevendo um mandamento. Lucas está escrevendo uma história que tem princípios. Segundo, esse mandamento não é repetido em nenhuma epístola paulina. E terceiro, o contexto aqui é um contexto o quê? De relacionamento de crentes gentios e de crentes judeus. O que é que passou na história da igreja? A igreja se tornou 99,9999% gentílica. Logo, o problema que levou a abrir mão não existe mais. Basicamente. Por exemplo, eu acho que isso aqui seria válido se eu fosse ser missionário em Jerusalém, por exemplo. Eu acho que eu deveria comer a comida que os caras comem lá. Para que eu vou ficar fazendo um churrasco de picanha lá, escorrendo sangue, se eu quero ganhar o cara para Jesus? Não tem sentido. Mas foram as três coisas que foram ordenado, não, mas que se diz que eles deveriam abrir mão. E notem o versículo 21, porque fala dos gentios, não? Com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas de todos os sábados. Então o que ele está dizendo? Olha, é melhor vocês abrirem mão disso, porque senão vocês nunca vão sentar com um cristão gentil, você nunca vai estar com ele, você nunca vai ter relacionamento com ele. Por quê? Porque ele, de alguma maneira, vai estar sempre com essa coisa aí com vocês. E aí, gente, a gente tem um privilégio, a gente tem um primeiro documento
da história da igreja escrito de capa a capa. Cara, o versículo 22, na verdade, a partir do versículo 23 até o versículo 29, nós temos a transcrição de um documento. Tem alguém aqui que é da área de história? Não. Da área de humanas, tem o filósofo ali, mas da área de história a gente gosta muito de documento, né? História se faz por meio de documento. Quando não tem documento, não tem história. Tem inferências que normalmente são bastante vinculadas àquele que está fazendo a inferência. Mas aqui a gente tem um documento, a transcrição, e Lucas, Lucas era médico, mas ele tem um quê de historiador. Se você ler o capítulo 1, ele diz que ele vai buscar fazer ele investigou acuradamente os fatos e propõe fazer uma ordem cronológica, uma historiografia dos fatos narrados. É isso que está em Lucas e em Atos. E aí vamos ver a resolução. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher entre eles os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, conominado Barsabas, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio assim escreveram. Aqui começa o documento. Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram na Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato da nossa parte, saindo de nós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras. Olha que coisa forte eles fazem aqui. Primeiro, eles admitem que o grupo que saiu era um grupo da igreja deles. O que eles estão dizendo aqui, olha, que alguns dos nossos, mas eles fazem questão de dizer o quê? Sem permissão nossa. Alguns dos nossos, sem que a gente tivesse mandado. Foi aí, e eu acho muito interessante a escolha dos verbos. Perturbar vocês e o quê? Transtornar vossas almas. Imagina, gente, imagina. Vou dar um exemplo. Vocês têm um pastor Leonardo com vocês aí, sei lá, 10 anos. Pastor de vocês. Vocês crescem na igreja, estão crescendo. E aí começa a chegar uma galera aqui, teoricamente bastante instruída, com todos os doutorados do mundo aí, e começa a entrar aí no meio e dizer, esse negócio aí não é isso não, esse cara. Vocês estão fazendo tudo errado. Não é isso não. E aí começa a disseminar coisa na cabeça de vocês, assim. Vai jogando coisa. E coisa profunda, como tipo, se tu não fizer, tu não vai ser salvo. Não, cara. E aí os caras começam a ficar o quê? Transtornado e perturbado. Eu ficaria perturbado. O camarada começasse a dizer, olha, eu tenho 20 anos de fé, 30 anos de fé, e o camarada está dizendo que eu estou fazendo tudo errado. Sem dizer pela escritura, por nada. Plantando, disseminando ideia. E aí eles foram repreendidos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que também a igreja necessita repreender quem está fazendo as coisas erradas. Porque o Concílio de Jerusalém claramente os repreende. E aí continua assim, a partir do 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com os nossos diletos Barnabé e Paulo. Também eu vejo aqui, em espanhol a gente fala unguinho. Sabe o que é unguinho em espanhol? É quando o cara dá uma subida de bola no cara, assim. Fala, esses aí foram sem razão aí, mas a gente está enviando esse documento aí com os diletos, Paulo e Barnabé. Ou seja, esses caras aqui, esses caras não saíram daqui não, mas a gente gosta deles. É isso que eles estavam dizendo. Eles desceram lá de Antioquia, eu sei, mas esses caras vocês precisam ouvir. Homens, e aí eles sobem a bola mais ainda, homens que expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão falando assim, aqueles outros só foram perturbar vocês, mas esses não. E aí eles dizem, nós os enviamos, pois Judas e Silas, e eles também transmitirão a viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias, que vos abstenham das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas, das uniões ilegítimas, farei bem preservando-vos destas coisas, passai bem. Então eles repetem a resolução que a gente tinha anteriormente. Né? Então a gente tem um documento, essa carta deveria ser
escrita, enviada, foi escrita, era enviada e deveria ser lida em cada igreja local onde estava tendo esse problema. As epístolas do Novo Testamento são basicamente isso, né? Algumas delas eram endereçadas a igrejas específicas, né? Efésios foi exatamente o exemplo que eu tinha que dar daqui a pouco. Corinto, Tessalonicenses, outros foram escritos para pastores de igrejas, Tito, Timóteo. Outras foram possivelmente cartas circulares que tinham uma igreja central, como é Éfeso. Éfeso 1:1, não tem expressão em Éfeso ali claramente. Ou seja, possivelmente a carta foi escrita para os cristãos de Éfeso, mas essa carta deveria rodar. Isso é muito claro quando a gente está lendo Corinto, que fala que a carta aos Gálatas deveria vir. A gente leu a carta aos Gálatas, eles deveriam trocar as cartas entre duas igrejas. Porque era assim que os caras iam ter acesso à própria Escritura. Então a gente tem um documento e por último a gente tem o envio. Olha aí, 30. Tendo-se despedido, os enviados desceram a Antioquia, onde reuniram a assembleia e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Entretanto, Judas e Silas, que também eram profetas, falando longamente, exortaram e fortaleceram os irmãos. Então o documento é enviado, o documento é lido e o documento produz alegria. Isso é interessante. Alegria e consolo. Né? Como presbiterianos, a gente sabe que a vida é meio documento, né? Documento para cá, documento para lá, é muito preto no branco. Mas documento, quando ele é bem feito, bem escrito e teologicamente pensado, ele deve produzir alegria e consolo. Né? Talvez você já tenha tido que passar por uma situação difícil na sua vida. Talvez você tenha uma queda moral, talvez você tenha sido disciplinado. E eu espero que a atitude da igreja para com você tenha sido de alegria e consolo, mesmo que por meio de um puxão de orelha incrível que você talvez doa até a orelha até agora. Mas a gente tem que produzir alegria e gozo. A gente tem que produzir alegria e consolo. Então, olhando tudo isso, a gente vai tentar ver um pouco as 3 fontes da missiologia, segundo Atos 15, e o que eu proponho fazer não é um método, mas é uma base metodológica. Eita, pastor, qual a diferença? Um método é algo que você pega, repete e está tudo certo. Isso é um método, né? Se você é da área de... Eu vou ficar mais paradinha, que eu ando demais, desculpa. Um método é algo que você... Por exemplo, o Francis Bacon propõe um método científico, era algo que você deveria, um método da experimentação, tal. Esse método é apurado e acurado ao longo do tempo. Se você é da área de exatas, da área de físico-química, tudo é feito por métodos, né? Mas uma base metodológica é um princípio que governa o método. Ou seja, se você pega, por exemplo, os grandes métodos da física hoje em dia, eles estão baseados em leis que são anteriores aos métodos. A primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton. Essa base metodológica faz com que o camarada possa produzir um método. O que eu vou fazer com vocês não é um método, ou seja, você não vai pegar isso e copiar, mas você vai pegar isso e construir um mapa para o seu próprio contexto específico, que eu não vivo nele. Mas essas 3 coisas estão aí e elas precisam ser analisadas. Então, quais são as 3 fontes? Primeiro, a escritura, como fonte o quê? Primária e normativa. A história é uma fonte secundária e o quê? Consultiva. E a experiência é uma fonte terciária e provocativa. Notem que há hierarquia entre as fontes, sim ou não? Qual é a primária? Escritura. Qual é a secundária? História. E qual é a terciária? A experiência. E elas têm graus de autoridade distintas, né? A primeira, ela é normativa. Ela fala, você tem que calar. Ela é normativa. A segunda, ela é consultiva. Ela te dá boas ideias. Ela te faz, muitas vezes, manter no prumo. Mas ela não é autoritativa. Ela é consultiva. E a terceira, ela é provocativa. Eu vou tentar explicar em que sentido ela é provocativa. Então vamos caminhar em cada uma delas um pouquinho? Vamos lá. Primeiro, a experiência. Vemos no texto que foi a experiência missionária de Paulo e Barnabé
que provocou uma discussão teológica no Concílio de Jerusalém. Sim ou não? Se Paulo e Barnabé não tivessem ido lá evangelizar os gentios, ia ter tido problema teológico para discutir, missiológico para discutir, não ia ter nada. Então, queridos, dentro da missiologia a gente não pode ignorar a prática. A experiência ela está aí, mas a experiência ela deve gerar discussão e não ser normativa. Qual é o problema do pragmatismo? O pragmatismo ele faz da experiência norma. E a experiência ela não é normativa, a experiência ela provoca discussão. Eu tenho que escutar o camarada para entender, para poder ver o que, é que ele está falando e ver se isso é bíblico ou não é, ver se funciona ou se não funciona. Mas a prática ela não é normativa, ela não pode ser. E qual é o problema do pragmatismo? É o camarada dizer assim, ó, lá funciona, velho. Eu vou falar, por exemplo, eu estou falando, eu pensei aqui, eu olhei para as paredes e vou falar. Vamos pintar a parede de preto. Bendita parede preta, né? Que o pessoal brinca. Por que eu vou pintar a parede de preto? Vocês já ouviram alguns argumentos? Quais? Concentração. Foco. Vai mais? Iluminação. E por trás da iluminação está o quê? Está mais ou menos aquilo. Foco, concentração, sensação, tal, né? Isso é a prática. Está aí. A gente precisa pensar, essas coisas são conduzidas por uma teologia bíblica, sim ou não? Vamos tentar pensar. Por exemplo, você quando está na igreja, você adora a Deus sozinho? Quando o camarada diz, aqui, eu tive aqui domingo, né? Ninguém diz nada, então eu posso dizer. Aqui no louvor ninguém disse nada, então eu posso falar. Se você está na igreja e o camarada diz assim, olha, fecha o olho, agora é você e Deus. Você e Deus. Cara, não estou só eu e Deus aqui. Estou eu, Cicraninho, Beltraninho, Fulaninho. Tem 180 pessoas aqui comigo. Não só estou eu e Deus. Porque qual é o princípio do culto? O culto ele é comunitário ou ele é individual? Comunitário. Claro, eu preciso ter foco. Mas o meu foco não deve perder de vista que tem um cara aqui do meu lado. Ele está respirando. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar chorando, ele pode estar alegre. Ele está aqui. Eu estou adorando a Deus com ele. Mas qual é a ideia, muitas vezes, do pragmatismo? O pragmatismo é assim, cara, funciona com os caras, pega e faz igual. Eu não estou nem julgando a prática em si, eu só estou dizendo que o problema é a ideia de impor regras e dizer, ó, funcionou lá no Brasil, que vai funcionar também. Por exemplo, isso é um desafio missionário, nem sempre. E eu digo um pouquinho mais, quase nunca. Quase nunca. Por quê? Porque a gente está num contexto cultural diferente, sim ou não? Sim. Por exemplo, não sei se vocês já notaram aqui, mas o tempo aqui é diferente. Eu ouvi uma vez um pastor espanhol falar, e eu achei isso muito interessante. Ele era até o presidente da Aliança Evangélica Espanhola, o Francisco Zapata. E ele disse assim, olha, às vezes os missionários chegam aqui com tanto ânimo, tanto gosto, né? E a coisa é difícil. A Espanha é conhecida dentro do meio missionário como cemitério de missionários. Que os caras vão, não aguentam e saem. A coisa não funciona. Qual é a ideia? No Brasil, hoje em dia, o cara fala assim, vai, em 3 anos tu planta uma igreja, tá organizado e toca o barco para outra. Aí o cara vem, pum, não vai, não acontece. O cara tá lá, e o cara tenta. Pode acontecer, glória a Deus, se aconteceu, glória a Deus. Mas não é o normal. E o cara tá lá tentando, e tal, e não sei o quê. E o cara começa a ver, poxa, mas os outros fazem, por que não dá certo aqui? Aí o Francisco Zapata disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Espanha é terra de encinas. Encina é tipo um robre. Agora, que árvore vai ser encina em espanhol, meu Deus, não tenho a mínima ideia. É a mesma árvore que dá a cortiça que faz a rolha do vinho. Que árvore é essa? A árvore se chama cortiça? Sumeiro. Vou até falar com o sotaque do Rui. Sumeiro. Então, sombreiro. Sobreiro. Então, essa árvore aí, ela cresce devagar. Você não planta esse negócio hoje e amanhã tu tá colhendo, não. Demora anos. Aí ele disse assim, olha, não é que aqui não frutifique, é porque aqui frutifica num tempo diferente. Para mim foi tão importante ouvir isso, porque às vezes a gente pega a experiência e faz dela
normativa. Mas a experiência, ela não é normativa. A famosa frase, deu certo, é certo? Não está certo. Está certo? Eita, foi tanto certo numa frase só que dá até para fazer slogan de venda de carro. A experiência não é normativa. Não podemos nos guiar pela experiência. Mas eu vou aplicar isso ao outro lado agora. Ah, pastor, mas Deus falou no meu coração. Eu senti, pastor. Eu senti. Aí, meu irmão, o que você sentiu é bíblico ou não é? Ah, não é muito não, pastor, mas eu senti. Pastor, é porque você não conhece meu marido. O bicho é ruim. Aí eu senti de Deus, pastor, que é para eu largar ele, pastor. Minha irmã, você sentiu errado. Porque a Bíblia não ordena isso para você. Está entendendo? Às vezes a gente é guiado pela prática, pela emoção, pela experiência. Né? A gente é movido pela experiência e para muitos a experiência ela é normativa. Eu já tive contatos com irmãos mais carismáticos que era evidente. Ah, vem cá, pastor, fala alguma coisa para a gente aqui do Senhor, vai. Aí eu abri a Bíblia, não, pastor, não quero da Bíblia não, quero de Deus, assim, direto de Deus, assim. Eu falei, meu irmão, direto de Deus é da Bíblia. Não, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu fiz, se tranca num quarto, abre a Bíblia e lê em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus e até na tua voz. Porque Deus fala por meio da Escritura. Experiência não é normativa. A missiologia não pode ser o quê? Pragmática. Não pode ser. A gente tem que ter muito cuidado com o pragmatismo. A gente tem que ter muito cuidado com adotar técnicas de mercado e botar na igreja. Muito legal, né? Hoje em dia é assim. Qual era a imagem de um pastor na década de 60 e 70? Me descreve um pastor na década de 60 e 70. Me descreve um pastor na década de 60 e 70. Um terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, um senhorzinho com a Bíblia no braço do baixo, um terno meio suado, machacado pela vida, que subia num púlpito para pregar. Não era? Qual a imagem de um pastor hoje em dia? O cara tem uma calça mais apertada que Zezé de Camargo e Luciano. O cara tem um corte de cabelo fantástico. Ele vai no barbeiro toda semana. Na sexta, que é para ficar bonito, no sábado e no domingo. Ele coloca uma roupa mais cara que um carro. Ele fala com uma voz envolvente e diz que o centro do plano de Deus é você. Seu coração pula, velho. Você diz, esse cara que eu quero como meu pastor, ele me ama, ele cuida de mim. É esse o cara. Gente, isso é ser pragmático. Por quê? Porque isso funciona. Você pega um cara que é um grande coaching da vida, ele vai dar 3 princípios de sucesso, vai fazer assim na eleição e pronto, vai funcionar. Vai funcionar. E o cara quer fazer isso na igreja. Na igreja. E era engraçado que a gente falava da Universal, tem Universal aqui em Portugal, né? Que os caras tinham o mesmo tom de voz, e é verdade, todos eles falam como Edir Macedo. Mas se olha os pastores evangélicos de hoje em dia, para ver se eles não têm o mesmo tom de voz, o mesmo discurso, o mesmo tipo de roupa e a mesma cara. Meu irmão, os senhorzinhos não são mais em voga. Os senhorzinhos, para ser pastor hoje em dia, ele tem que malhar, ficar bombado e botar a roupinha. Que tem uns que conseguem ainda, não é não? Mas é isso. O velhinho já caindo, o pessoal não quer mais não. Isso é técnica de mercado. A missiologia não pode ser pragmática. A igreja necessita estar sensível às inquietudes provocadas com o avanço do evangelho em distintas culturas. Aqui tem a contrapartida. A gente tem que ouvir o pessoal, velho. A gente não deve ter um medo de ouvir. Porque é ouvindo que a gente vai o quê? Funcionar, pensar teologicamente e dar resposta para eles. Por exemplo, eu estava até falando com a Kelly, eu estou com esse livro lá em casa, eu já dei uma folhada nele, mas não li mesmo, né? Mas tem um livro chamado A Apologética da Mamãe Us. Mamães, vale a pena. Era uma mãe que ela começou a ver que os filhos dela estavam começando a perder a fé em colégio, casa de um monte de coisa. E essa mulher fala, não vou deixar meus filhos perder não. Então ela começa a prover ambientes para o filho dela aprender a fé em Cristo de uma maneira a combater essas coisas. Isso você tem que ouvir. Se você não ouve, a dúvida
do adolescente, do jovem, da criança, você não responde essa dúvida. Às vezes a igreja está respondendo perguntas não feitas e se calando para perguntas feitas. A gente às vezes tem respostas quadradinhas para problemas que são um hexágono. Mas a gente dá o quadradinho na cara e resolve aí, enfia aí. Não. A gente tem que pensar, a gente tem que entender a crise do cara. O cara está perdendo a fé, ele está ficando doido. E a gente tem que ouvir ele. Então, há um aspecto da experiência, mas a experiência ela é, primeiro, terciária, eu comecei de trás para frente, porque eu acho que o texto vai nesse sentido, ela é provocativa. Então, não tenha medo. Um dia desse, eu estou expondo Atos lá na igreja, estamos quase acabando, depois de 1 ano e meio, estou em Atos 25. E faz um pouco tempo que eu preguei um texto sobre as duas apologéticas, a apologética da mentira e a apologética da verdade. Eu acho que foi meu último sermão, em Atos 24. E eu falava para os jovens da igreja, para os adolescentes da igreja, falava, não tenha medo. Quando você for para o colégio, e seu professor vier com a ideia mais doida do mundo, volte para casa, converse com seu pai e converse comigo. Pergunte. Por quê? Porque eu creio que o evangelho é verdade, velho. Eu creio que a Bíblia é verdade. Então, se a gente está com a verdade, a gente tem medo da mentira? Não tem, então pergunte. Pergunte, tire suas dúvidas, que a gente vai tentar buscar a resposta para a sua dúvida. Agora, não fica com a dúvida na cabeça. Não fica a dúvida na cabeça. Pergunta. Então, existe um caráter provocativo. Segunda fonte. Qual era a segunda fonte? A história. E eu vou falar da segunda fonte dentro de dois movimentos distintos. Primeiro, história como memória. Vemos no texto que os apóstolos recordam feitos do passado. Isso fica bem claro no caso de Pedro, que ele recorda Cornélio. Isso fica implicitamente no caso de Paulo e Barnabé, quando eles falam das igrejas que eles plantaram. Então, primeiro aspecto consultivo da missiologia é você saber olhar para trás. É você poder analisar primeiro a sua própria história pessoal e também a história, aí no sentido mais amplo, de história da igreja, história da teologia, história do dogma, o que passou, onde nós estamos no meio disso tudo, porque isso é importante, não como norma, mas como uma boa consulta, né? Por exemplo, você errar uma vez é normal, mas errar 500 vezes a mesma coisa é normal? Não é. É uma pessoa que não está olhando para o passado e não está aprendendo com os seus factos, né? Aprendi aqui em Portugal, com os factos do passado. Tem um texto muito interessante, Josué, quando eles vão entrar na Terra Prometida. Então eles vão entrar na Terra Prometida e eles vão cruzar o rio. E Josué ordena que as pedras que estavam debaixo dos pés dos sacerdotes, quando o rio seca para eles passarem, deveriam ser recolhidas e deveria ser feito um altar do outro lado do rio. E o texto diz assim, para que quando os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos perguntarem que pedras são essas, vocês contem essa história. Olha que coisa interessante. Você tem uma história com Deus. Se não tem algo errado. Você, não seu pastor, não sua esposa, não seu pai, não sua mãe. Você. Então você tem que levar em conta essa história. Ela não é normativa, o que aconteceu com você não precisa acontecer com o outro, mas ela deve ser consultada. Poxa, no meio de uma crise tremenda, o povo de Jerusalém podia olhar, o povo de Israel podia olhar para trás e falar, cara, Deus, o nosso Deus é o Deus que secou esse mar e essas pedras estavam embaixo dos pés dos sacerdotes. Nosso Deus é o Deus, não sei o que Ele fez na tua vida, mas alguma coisa Ele fez na tua vida. É o Deus que me mudou, é o Deus que me transformou, é o Deus que enxugou minha lágrima, é o Deus que me deu alegria, é o Deus que me deu provisão ao longo de 11 anos no campo missionário, vivendo de apoio de igrejas, sem saber se o que cai nesse mês é o outro mês. E a gente está ali, ó. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que tira coisa de onde a gente não pensa, não imagina. Eu sempre lembro, algum tempo atrás, a gente conseguiu trocar o carro recentemente, eu tinha um carro de 15 anos. E aí conseguimos trocar o carro, agora está com um carrinho novo, financiado, não paguei nada, mas está aí. E aí a gente
sempre, de vez em quando, recebia umas ofertas diferentes, assim, umas ofertas extras. Eu virava para a Kelly e falei, Kelly, vamos guardar esse dinheiro, que esse mês o carro quebra. O carro quebrava. Aí eu parava assim e falava, rapaz, Deus é tão bom que sabe que eu ia ficar ansioso, já me dá de antes. Ele fala, ó, calma aí, tu vai ter onde gastar isso, espera um pouquinho que vai chegar. A gente tem uma história com Deus, a gente precisa recordar, mas como igreja também, hein? Por exemplo, a igreja Presbiteriana Praia de Pedras Vivas tem 2 anos, mas daqui a pouco vai ter 50. Mas de plantação tem 12. Não é? Se eu não estou enganado, 12. A gente pode olhar para trás e aprender, não pode não? Rapaz, a gente fez errado lá no passado. A gente fez certo, vamos repetir? Então, esse aspecto é consultivo, mas também não só nesse aspecto da história pessoal, mas também na história da igreja. Gente, aprenda uma coisa, nenhuma heresia é nova. Nenhuma heresia é nova. Os caras não têm criatividade para isso. Eles repetem com outro nome. Mas está aí. Aprender com a história da igreja, aprender com... eu li um livro recentemente chamado Adorando com os Reformadores. Um livro muito bom. Foi o melhor livro que eu li ano passado. Eu faço... Não sou o Barack Obama não, mas eu faço as minhas listas de livro e eu boto... eu dou nota por livro, cara. Os povos dos autores nem sabem disso. Mas esse aqui foi fraco demais. Eu boto nota. Melhor livro que eu li ano passado de teologia foi um livro chamado Adorando com os Reformadores. Que era como era o culto na época da Reforma. E eu parei para ver que tem coisas que a gente faz hoje, 5 séculos depois, por causa do que os caras faziam 5 séculos antes. Tem um relato de um católico entrando numa igreja reformada no século XVI, é fantástico. Ele escrevendo uma carta para um primo. E ele diz assim, estava a passar pela vila não sei o que, protestante, eu entrei numa igreja... E aquilo parecia mais uma universidade, uma aula do que uma igreja, porque todo o salão estava ao redor de um púlpito onde um homem subia e falava de um livro antigo por horas. Qual era a cabeça dele como católico romano? Isso não existia para eles. Para ele era da aula, era estar na universidade. Então, o valor que a gente dá para a escritura está aí ao longo da história. Aí chega hoje um Zé Brozinho e diz, não, a gente tem que falar 15 minutos, a gente não pode falar de pecado, de cruz, nada que ofenda, a gente tem que falar, o cara ficar feliz, dizer que ele é bonito, pô, o cara é feio pra dedéu. Não, mas ele é lindo, porque Jesus ele vê lindo. E aí começa a falar do ego do camarada, o camarada vai ficando bem, vai ficando feliz, ele vai feliz, caminhando pro inferno feliz, mas sem o coração dele transformado. Por que a gente faz as coisas como a gente faz as coisas? Cara, tem razões. Por exemplo, nós somos uma igreja presbiteriana. Sim ou não? Sim. A gente tem uma confissão de fé? Sim. Qual é a confissão de fé nossa? Westminster. Pelo menos aí a gente está sabendo. Confissão de fé de Westminster, pastor. Isso é verdade. Em que ano foi escrita? Aí já é mais difícil. 1648, foi quando acabou. Sabe quantos teólogos participaram da Assembleia de Westminster? Quase 150. Sabe quantos anos durou para eles fazerem isso? Quase 6 anos. Aí hoje tu lê e fala, não acredito não. Por quê? Porque eu acho que não. Tá bom, você pode até não acreditar. Agora, meu irmão, 150 caras passaram 6 anos pensando para chegar nesse aqui. Pelo menos tem um argumento melhor para me dar? Pelo menos ler melhor e dizer assim, eu não acredito por causa disso. Tá bom. Mas não simplesmente porque não pode. Então assim, a gente tem uma história, né? Que aí tem a ver com o outro aspecto da história como uma fonte da missiologia, que é a história como tradição. E aí eu falei um pouquinho disso no domingo, né? Tradição é o acúmulo de conhecimento. E como a gente acumula conhecimento? Pela experiência? Também. Com conhecimento anterior. Sim ou não? Tem que ter uma informação prévia, senão você não acumula conhecimento. E como o conhecimento anterior chega a você? Hoje mudou um pouco, mas como chega? Hoje em dia tem outros tipos, né? Mas por meio de escrito, hoje em dia tem vídeo, tem não sei o quê. Cara, eu namorava com a Kelly na época do Orkut. E aí o que é que eu fazia? Olha, ela já me olhou ali. Eu mandava depoimento para ela em secreto. Sabe que na época do Orkut, a galera mais da minha idade, né?
Você mandava depoimento em secreto que a pessoa podia ler, mas não publicava. A gente só ficava paquerando aí, via os depoimentos secretos do Orkut. E assim não sabe nem o que é isso. Mas há um acúmulo, porque há uma transferência de conhecimento. Onde é que tem essa transferência de conhecimento aqui? No documento. Os caras escrevem, velho. Os caras escrevem o documento e dizem, lê aí nas igrejas tudinho. O que é a confissão de fé se não um documento escrito fazem 4 séculos, que falaram, vai lendo aí nas igrejas e ensinando ao longo dos anos e das coisas. A gente tem uma tradição linda, né? Tem muito protestante, muito não, alguns, meio tonto, que fica olhando para o catolicismo romano assim, vê aquela liturgia, e aí fica, um dia eu vi, meu Deus, eu fiquei triste demais. Um cara que era pastor presbiteriano, sendo recebido como membro de uma igreja católica, e o bispo, que não foi besta, fez uma propaganda danada. Botou ele lá na frente, falou, e ele falou que realmente... Mas aí ele diz assim, mas aí eu comecei a estudar a história da tradição da igreja, e aí eu vi que a igreja... Gente, nós temos uma tradição linda, bíblica, profunda, robusta. Vamos ler ela, vamos estudar ela. Não como norma, mas como uma boa consulta. Eu acho que domingo eu falei, né, que se você está lendo a Bíblia e você acha que você encontrou nela algo que ninguém nunca encontrou na vida, provavelmente quem está errado é você. Porque o mesmo Espírito que habitou em não sei quantos trilhões de crentes ao longo da história, e nenhum pensou igual a você, rapaz, eu acho que ou você é o Einstein da teologia, ou você está errado. Você está errado. Por quê? Porque a gente precisa ver que a tradição ela deve estar submetida à Escritura. Lembre-se do que diz Tiago. O que Pedro relatou está certo porque concorda com... E aí está a Escritura. Mas o que Pedro falou foi consultado, sim ou não? Claro que foi consultado. Esse documento aqui não foi consultado nas igrejas? Claro que sim. Sei lá, depois de 5, 10 anos, chegou lá outro cara, outro judaizante, para usar o termo que Paulo usa em Gálatas, dizendo, tem que circuncidar aí, galera. Aí chegou um presbítero lá da igreja, aqueles presbíteros bons que guardam os documentos. Olha aqui, faz 15 anos que mandaram aqui de Jerusalém, não é isso não. Tá aqui, pode ler. Faz parte, né? Ler esse material é tão edificante. Atualmente eu estou lendo, já tinha lido outro, estou lendo de outro tipo, uma biografia do Jonathan Edwards. Para mim, o maior filósofo da história dos Estados Unidos, um dos maiores. O cara que era teólogo do avivamento, velho. O cara era um dos grandes filósofos dos Estados Unidos, teólogo do avivamento, e o cara que ainda no final, para arrematar meu próprio coração de missionário, o cara foi, o fim da vida do Jonathan Edwards é sendo missionário com os índios, cara. O cara que era reitor de Yale, sendo missionário entre os índios. A gente pode aprender com esse pessoal. Olhar para o passado é muito importante, mas o passado não é normativo. Qual é o primeiro risco? O pragmatismo. Sabe qual é o segundo risco? O segundo risco é o tradicionalismo. Ah, pastor, mas a gente não tem isso não. Será? A gente estava até brincando. O Léo estava até brincando na casa dele. Fala, cara, presbiteriano que é presbiteriano senta no mesmo lugar. Na igreja. Cara, lá na nossa igreja pequenininha, 40 pessoas. 40 pessoas. E aí a gente teve que botar um som na igreja. Na verdade, a nossa igreja já tinha um som caquete, que é o que a gente tem até hoje. Caindo aos pedaços. Quando eu me mudei para esse outro lugar, um lugar pequenininho, tinha 6 pessoas na minha frente. Eu falei, eu não vou ficar com essas caixas de som aqui. Para quê? Eu tirei tudo, peguei um amplificador pequenininho e a gente ficou 3, 4 anos assim. Mas a igreja cresceu, eu falei, precisa de mais som, mais instrumentos, mais microfones e tal. Aí a gente colocou. Quando a gente colocou aquilo, gente, foi uma revolução. Meu WhatsApp, no domingo à tarde, saltava mensagem, não, porque ficou muita coisa, porque tirou a minha cadeira, porque eu sei que eu fiz, gente, tirou minha cadeira. Fiz, minha irmã tinha seu nome nela, por favor. Mas a gente pode ser tradicionalista, tem uma definição que eu gosto. A tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. A tradição é a fé viva dos mortos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É quando a gente quer fazer a coisa porque é assim. Não pode. Não pode. Vocês não têm ainda, mas ouvi dizer que vai ter, né? Uma plataformazinha para subir aí, né? Rapaz, é isso aí. Botamos uma plataformazinha.
Aí daqui a 10 anos o pessoal pode pensar que o lugar lá é mais santo. Pensa nas igrejas de 100 e poucos anos, se não é assim. Ah, você pode falar embaixo, em cima não. Oxi, a escada de Jacó está aqui, eu não estava vendo, né? Rapaz, pode não, pastor. Por quê? Porque nunca pôde. Porque nunca pôde. Onde é que está isso na nossa teologia bíblica aí? Onde é que está? De onde a gente tira isso? Então, cuidado para não supervalorar espanhol, meu Deus. Supervalorizar, não sei mais, a história em lugar da escritura. Então, algumas implicações. Fazer missões e refletir sobre a missiologia devemos, portanto, primeiro, conhecer nosso passado histórico, pessoal, denominacional, do campo onde a gente está, da cultura. A gente precisa conhecer essas coisas. A gente precisa conhecer porque que, por exemplo, acho que deve ter sido muito parecido em Portugal, né? Mas só mudava o dito cujo. Em Portugal foi Salazar, na Espanha foi o Franco, né? Cara, por que em alguns contextos, principalmente mais rurais desses países, a galera comeu mato depois da Guerra Civil? Eles não tinham o que comer. Eles não tinham o que comer. Então isso gera aspectos culturais que aí o cara, às vezes, 50 anos depois, é extremamente, em português do Brasil, eu chamo mão de vaca, não sei como é aqui. Pessoa que não quer gastar dinheiro, uma pessoa extremamente controladora com dinheiro, mas às vezes é porque o cara teve lá atrás um avôzinho que comeu mato lá, e você não leva isso em conta. Você tem que entender isso, e claro, você vai ter que ensinar o cara a ser generoso, mas você tem que levar em conta a história dele também, a cultura. Outra coisa, conhecer nossa tradição teológica. Então vamos participar do curso de teologia, né? Vamos aqui, vamos conhecer nossa tradição teológica. Por que a gente pensa como a gente pensa? Por que a gente crê como a gente crê? Credos, confissões de fé, boa literatura. Isso é uma fonte consultiva da missiologia. Por último, eu gosto, antes de passar para a escritura, eu gosto da metáfora de subir nos ombros dos gigantes. Eu não sei se vocês já viram essa metáfora. Ela vem do século XII, de um cara chamado Bernard de Chartres, que ele fala que um anão ele pode ser um gigante se ele olha pelos ombros do gigante. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que se eu sou pequeno e eu olho a vida desde a minha perspectiva, eu não consigo ver nada. Mas se eu subo nos ombros dos gigantes, eu posso ver muito mais distante. Nós temos gigantes teológicos no nosso passado. A gente precisa subir nos ombros deles. A gente precisa aprender com eles e olhar mais adiante. Ampliar a nossa visão. Então, por último, a escritura. A escritura ela é fonte o quê? Primária e normativa. Ah, pastor, mas eu senti, a Bíblia diz outra coisa, tu sentiu errado. Ah, pastor, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer, mas a Escritura diz outra coisa, então tu viu errado. Por quê? Porque a Escritura é a fonte normativa. Como Tiago resolve o problema em Atos 15? Você lembra? Com a Escritura. Ele cita Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, ele interpreta Amós 9, 11 e 12 e soluciona o problema. Então o que é que a gente aprende? Olha aqui. O texto claramente diz: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Isso aqui é Amós capítulo 9. A palavra de Deus tem autoridade final sobre toda teologia e missiologia. A nossa confissão de fé usa a expressão que a Bíblia é o juiz supremo ante toda discussão religiosa. Eu gosto muito dessa expressão da confissão de fé do Westminster. O que é que está dizendo? Está dizendo que se eu tenho um problema e a Bíblia diz uma coisa, quem está errado sou eu, não a Bíblia. Quem soluciona problemas de fé é a Escritura. Quem soluciona problemas teológicos é a Escritura. A gente precisa sentar e ler a Escritura. Oi? Como cristãos protestantes, devemos resgatar a centralidade das Escrituras, tanto em nossa reflexão missionária como em nossa prática missionária. A normatividade das Escrituras é o único caminho seguro pelo qual podemos desenvolver uma obra missionária que agrada o nosso Deus. Se o que eu faço dá certo, mas não é bíblico, está errado.
Se a minha experiência, eu vi, eu toquei, eu senti, eu olhei, e não é bíblico, está errado. Porque eu posso ver, sentir coisa errada, sim ou não? Não? Eu vou dar um exemplo clássico, eu acho que todos nós já tivemos. Você já teve borboletas no estômago pela pessoa errada? Oh, mas na hora você falava, ai, mas é fulaninha, amor da minha vida. Orei, me ajoelhei, pedi a Deus dos céus, tinha certeza. E não era. E glória a Deus que não era. Não, olha ali a minha gatinha ali atrás. Assim é, meu irmão. Nós devemos compreender essa verdade. A Escritura, ela não muda. Eu mudo. Gente, imagina se minha salvação dependesse do meu humor. Misericórdia. Quantas vezes eu ia para o inferno? Num só dia. Eita, os maridos olharam para as esposas agora. Olha para você mesmo. Fecha o olho. Não é não? Ah, se Deus me salva pela minha emoção. Aí tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero fazer. Mas a Bíblia não muda. Se eu leio ela cansado sem estar cansado, se eu leio ela hoje, ou se Deus assim permitir, os filhos dos meus filhos leem ela daqui a 60 anos, se Jesus não voltar antes, eles estão lendo a mesma voz de Deus que leu Tertuliano, Jerônimo, Agostinho, Calvino, Lutero, Zwingli, Martin Butzer, Jonathan Edwards, George Whitefield, todos eles, a mesma. Isso para mim é fantástico. É fantástico ver como Deus preserva, né? A nossa confissão de fé usa essa expressão, e para maior benefício do seu povo, aprove a Deus escrever tudo isso. A gente tem a Bíblia, ela está aí. Vamos tirar ela do armário? Vamos tirar ela da estante, tirar o pozinho dela. Vamos tirar ela mais de uma vez na semana, por favor? Ao longo da semana também, todo dia um pedacinho. É muito importante. Então, qual é a dinâmica das fontes para acabar? Escritura, fonte primária e normativa. Ela é quem manda. A história, ela é uma fonte secundária e consultiva. Essa história, ela pode ser vista como memória, ou seja, recordar os factos do passado, ou ela pode ser uma história como tradição, como uma produção teológica de conhecimento ao longo das gerações. Eu preciso olhar para isso? Claro que eu preciso. Claro que eu preciso aprender com eles. É a mesma coisa de um camarada que hoje está trabalhando com automação e o cara não quer colocar em prática as leis da física porque elas são antiquadas. Ah, meu irmão, quem está errado é tu. Claro, houve desdobramentos científicos ao longo dos anos que geraram mais caracterizações, perspectivas disso aqui, mas isso aqui ainda está lá, Então a gente precisa consultar, mas parece que com a teologia a gente não gosta de fazer isso. A gente quer coisa nova, porque o novo é bom. A gente é quase o Timão e o Pumba do Rei Leão. A gente quer viver a vida e nada de pensar em problema. Né? E a experiência, ela tem seu lugar. Não rejeite a experiência, tá? Mas o lugar da experiência é provocar. Provocar o quê? Uma discussão teológica. Então não tenha medo de ouvir as crises do seu filho. Não tenha medo de ouvir as crises desse povo daqui que passa na rua. Não tenha medo de ouvir a loucura do ateu ou a crendice do católico. Ouça e seja provocado a contestar, a responder biblicamente e historicamente. Que nós possamos colocar essas fontes em prática. Nessa ordem. Por quê? Porque se a experiência vem para cá, a gente vira pragmático. Se a história vem para cá, a gente vira tradicionalista. A ordem tem que ser essa. Porque as ordens do fator alteram o resultado aqui. Aqui altera. Então, escritura, história, experiência. Fonte primária, secundária e terciária. Normativa, consultiva e provocativa. Gente, o meu desejo e a minha oração é para que essas discussões possam ser válidas para vocês. E, se Deus quiser, eu deve estar saindo um materialzinho escrito aí, se Deus assim permitir, sobre isso e outras coisas mais.
Esse é o resumo, basicamente, de uma matéria que eu dou no Centro de Formação Missiológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente está organizando esse material para estar publicando ele daqui a um tempo, se Deus assim permitir, eu espero esse ano ainda. Mas a minha oração é para que isso seja útil para você. E que a gente possa botar isso em prática, não só na missiologia, mas na teologia, na minha vida devocional, na minha vida prática como cristão, porque isso são princípios, é uma base metodológica muito saudável para você desenvolver a sua espiritualidade, certo? Dúvidas, perguntas, comentários, não estou de acordo, é hora de falar. Nada? Vou até tirar o casaco, que fiquei com calor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Mesmo que seja incidental, ou seja, que não seja o propósito específico da aula, mas alguma dúvida que você ficou, alguma curiosidade? Queria perguntar. Oi, Roberto. Cristão, mas judeu. Que nasceu já no lar cristão, mas ele é de Israel. Mesmo naquele contexto de Atos, ele precisaria de ser circuncidado e seguir toda a lei mosaica. Mesmo estando numa igreja com outros 40 anos. Sim. Circuncidado, eu posso dizer mais claramente que sim, eles foram. Por exemplo, tem um caso clássico de Timóteo, que ele era filho de mãe judia e de pai grego, e quando Paulo vai com ele, num contexto judaico, ele manda circuncidar Timóteo. Então, ele entende que de alguma maneira isso impediria ele de ter acesso aos seus irmãos de fé, né? Mas, de fato, eu entendo que um judeu cristão deveria compreender que partes importantes da lei mosaica não teriam mais sentido. Como, por exemplo, foi o sistema sacrificial, que, na verdade, hoje em dia o judeu não faz mais sacrifícios, né? Desde a década de 70, com a destruição do templo, acabou o sistema sacerdotal dentro do judaísmo. Mas ele deveria entender que os sacrifícios não teriam mais sentido nenhum. Então, eu acho que ele deveria, paulatinamente, abandonar certos aspectos da lei cerimonial, porque ela foi cumprida em Cristo. A lei civil, ele vivia naquele contexto ainda, então era a lei civil, estava lá, a lei moral continua até para a gente também, não tem problema. Mas a lei cerimonial, sim, ela é cumprida em Cristo. Então, isso deveria ser claramente abandonado. Mas temos textos complicados no Novo Testamento, até de Paulo. É exatamente a última vez que ele é preso em Jerusalém, ele está cumprindo um voto no templo, aconselhado por Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém. Então são alguns textos difíceis de entender o que ele estava fazendo ali. Eu entendo que o voto que ele estava cumprindo ali não exigia sacrifícios, né? Fala que é um voto de purificação, ele rapa a cabeça e tal, mas você vê que ele, sendo judeu, ele se acomoda, e é nisso que eu leio quando ele fala nas suas cartas: me fiz judeus para com os judeus, grego para com os gregos, bárbaros para com os bárbaros. É que ele teve que se submeter a algumas coisas que não eram pecado, mas para não perder a voz dentro de um contexto cultural específico, né? Mas eu creio que um judeu hoje em dia não necessitaria cumprir essas normas, né? E, por exemplo, se um judeu hoje em dia se converte, ele quer festejar as festas judaicas, ele deve fazê-la compreendendo como elas apontam para Cristo. Ou seja, se eu sou um judeu e eu vou participar do Peshá, que é a Páscoa, eu vou lá sentar e vou comer o cordeiro com minha família, mas eu vou saber que esse cordeiro, ele é Jesus, que ele apontava para alguém que já veio nesse caso, que era Jesus. Mais dúvidas, mais perguntas? A respeito da experiência, quando assume um papel mais normativo, você usa pontos, como aparelho preto, mas de alguma maneira, para nós trazer informada um pouco distante. Você consegue identificar, até para coisas que nós possamos estar mais atentos, talvez que possa acontecer na nossa denominação, ou na tradição reformada, da experiência com um aspecto mais além do terciário, provocativo? Rapaz, olha, até no nosso meio é muito comum ouvir determinada frase. Por exemplo, você vai nem sei como é os grupos pequenos aqui, tá gravando mais não, né?
Eita, ó. Apaga aí pro Leão não ver. Só os presbíteros dele que vai ver. Tô brincando, pode deixar. Por exemplo, às vezes a gente tá em reuniões de círculo, né? Senta lá todo mundo dá na Bíblia, e é comum às vezes a gente pegar a frase assim, o que é que esse texto falou para você? Por exemplo. Muitas vezes essa frase ela é carregada de um sentido pragmático, porque assim, eu posso ler o texto errado, sim ou não? Eu posso pensar que esse texto está dizendo algo errado, sim ou não? Sim, mas a gente acaba que meio que intrinsecamente estimulando essa prática de o que é que o texto falou para você, né? Claro, eu sei que normalmente o líder do grupo, a pessoa está querendo entender o que é que o cara está pensando sobre o texto, isso é extremamente positivo, mas a gente precisa descaracterizar isso de uma autoridade, ou seja, porque eu entendi assim é o que o texto está dizendo, né? Então assim, eu acho que essa maneira como a gente se relaciona com a Escritura no nosso meio, ela pode ser perigosa ainda em termos de interpretação bíblica, de estimular talvez por exemplo, dentro do meio protestante, a gente entende o princípio do livre exame das Escrituras equivocadamente. Os reformadores falaram de sola escritura. O que é que significa sola escritura? Ele já respondeu certo. Eu queria que ele tivesse respondido errado. Né? A Escritura é a única fonte normativa e tal. Só a Escritura não está querendo dizer assim que é só a Bíblia e nada mais, nada serve, nada... Não, a Escritura é a rainha de tudo, tudo vem abaixo dela, mas tudo eu posso usar para compreender ela. Isso que os reformadores falaram. E quando chega em livre exame, isso é muito interessante. Os reformadores falaram de livre exame das Escrituras. Mas livre exame das Escrituras não é anarquia interpretativa. Ou seja, não é eu ler a Bíblia do jeito que eu quero ler. Livre exame é que todos deveriam ter acesso às Escrituras. Isso é que os reformadores falaram com livre exame. Todo mundo tem que ter Bíblia na mão. Mas nem todo mundo deve ler a Bíblia do mesmo jeito. Entendeu o que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo prático. Você lê, como é que se chama bula de remédio aqui? É bula também? O prospecto do remédio? A instrução do remédio. Quando você compra um remédio as instruções do remédio. Você não pode ler aquilo do mesmo jeito que você lê uma poesia de Camões. Pode? Claro que não. Você não pode ler um manual do seu carro do mesmo jeito que você lê os salmos. E aí a gente fala, pastor, mas a gente não faz isso. Será? Vou dar um exemplo. Pastor, porque a Bíblia diz que 1000 anos para com Deus é como o dia de ontem. E aí em Apocalipse fala de 3 dias e meio. Então 3.000 anos e meio. Pum, pum, clavou. 7.000 anos Jesus está voltando. Pá, pá, pá. Isso é o que os adventistas fizeram. Então a gente precisa ter cuidado em não privatizar a hermenêutica. Acho que isso é um problema que às vezes a gente pode ter. A hermenêutica ela é vivida no contexto da igreja. Então o que eu leio ela deve estar de acordo com o Espírito de Deus, que também é manifestado na Igreja de Cristo. Então, acho que são alguns períodos que a gente pode ter esse aspecto mais pragmático, né? Mas outras coisas também, de espiritualismos, de emoções, a gente não está tão livre, não. Por exemplo, às vezes tem uma mania na igreja de pensar que a oração eu vou dizer pastor, mas a oração do pastor vale mais. A oração da irmãzinha, que a irmãzinha é fervorosa. Esse pessoal aí, não. E aí vai pedir a oração para a irmãzinha lá, ou para o pastor. O pastor que tem que ir lá na minha casa orar. Não posso orar de casa não por você, não. Tem que ser aqui, pastor. Porque o negócio é muito sério. Então, assim, certas coisas que são descaracterização do ensino bíblico. Isso a gente não está livre disso. Poderia dar mais, mas... Mais perguntas. A última, vai. Aquela boa para fechar. Vamos. Pastor, você acha que o Pedro tentou encontrar uma possível problemática dentro da nossa instituição, da nossa tradição, em relação a nós colocarmos a experiência acima das Escrituras? Agora, partindo para um outro exemplo, tentando às vezes colocar a tradição acima das Escrituras. Você acha que às vezes, por exemplo, nós criticamos o católico porque não só falar incentivo para que o fiel de fato se debruce sobre as Escrituras e aí ele confia cegamente a palavra do magistério, e
Bom, no meio pentecostal também há uma certa submissão cega a um sacerdote que fala em nome de Deus de uma forma muito emocional. Você acha que no meio reformado a gente também pode abandonar a atitude bereana perante um pastor que sabe hebraico, que sabe grego, que aparentemente tem um tempo que nós não temos para se dedicar sobre assuntos mais profundos, de conteúdos teológicos? Acho que o problema ganha formas distintas, mas continua existindo no meio reformado. Claro. Essa é Não, uma idealização de que a gente aboliu esse tipo de coisa. Não, eu acho que o problema está aí do mesmo jeito. Eu acho que a gente precisa estar muito atento ao que nos é passado como teologia reformada. Principalmente nos nossos dias. Reformado virou categorização para qualquer coisa. Fulaninho, ele crê na soberania de Deus, ele é reformado. Mas o cara crê na soberania de Deus, mas ele crê num monte de coisa que os reformadores não creem, mas ele é reformado. Então, assim, primeiro, ter um tag, ter uma categorização, não faz de uma pessoa verdadeiramente o que aquela categorização faz. Segundo, todo mundo tem pés de barro. Ou seja, tem coisas que eu posso estudar, mas eu posso ter falhas na minha teologia. E eu acho que a pessoa que está aí embaixo, ela precisa estar sensível a isso. De alguma maneira, se preservar disso. Claro, eu acho que os nossos pastores, os pés de barro dele não serão em pontos essenciais da fé. Entendeu? Porque aí é uma coisa muito gritante. Cara, isso aqui está fora demais da Escritura. Mas às vezes vão sem abordagens, vão sem perspectivas. E claro, a gente não está livre disso no meio reformado, e a gente precisa continuar tendo o mesmo cuidado, a gente precisa continuar tendo a mesma afinco dos irmãos de Beré em ler a Escritura e de ver se o que está sendo dito está de acordo com a Escritura, e também conhecer a nossa própria tradição, né? Se a gente vai rebater alguma coisa, a gente precisa ler e entender e, de alguma maneira, responder bem a tudo isso. Gente, vamos orar. Uma alegria estar com vocês. Amanhã de manhãzinha estamos voltando para Dom Benito, 5 horinhas aí de carro. Ainda vou parar em Coimbra para ver um presbítero amigo nosso que está morando lá. E de lá seguimos para Dom Benito. Peço pela viagem, pela oração, porque as crianças vão tranquilas, porque é um para, chora e come, 5 horas dentro de um carro. Mas que a gente possa ir bem, que a igreja possa estar bem ali, que a gente possa estar com os irmãos, né, já a partir da quinta-feira, para os trabalhos da igreja ali. A gente louva a Deus pela vida de vocês, pelo apoio, por tê-los como parceiros na nossa caminhada missionária. Vocês são bênção na nossa vida, são provisão do Senhor na nossa vida, e que Deus continue dando graça, ânimo, crescimento, maturidade no Senhor. E passando por ali, passando perto de Mérida, a cidadezinha mais famosa que tem perto, para tomar um café. Se passa no domingo, vai na igreja, às 11 da manhã, lá a gente é menos crente, que é às 9, lá é às 11. Às 11 da manhã nós temos nosso culto lá no domingo, e vai ser uma alegria receber vocês por lá. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa aula, eu te peço que ela seja de alguma maneira útil para os meus irmãos, para a fé deles, para a prática missionária deles, que possa conduzir essa igreja mais e mais no conhecimento do Senhor. Abençoa o pastor Leonardo, a Dani, o presbítero Marcos, também sua esposa, que estão fora essa semana, se preparando para também melhor servir a essa igreja aqui. Assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém.